Athletic Bilbao é mais do que um clube do norte da Espanha. A relação do povo basco é totalmente interligada com o principal time da região. Todo esse sentimento que os torcedores do Bilbao carregam com orgulho de representar o País Basco, dentre diversos impactos que isso traz para o futebol do Athletic, o que mais se destaca é a filosofia de formação do elenco, em que os jogadores têm de ter nascido na região basca ou ter alguma relação bem direta com a região, seja ter parentes que nasceram lá ou ter sido criados no próprio País Basco. Devido a essa peculiar característica, o Bilbao, que durante um bom tempo no passado foi o principal clube espanhol, na era mais moderna do futebol, o Athletic não tem mais essa marca de ser o maior expoente do futebol da Espanha. Algum dos fatores que distanciou ainda mais o Bilbao da sua época mais gloriosa foi a Lei Bosman, em consonância com a sua filosofia de jogadores que impacta diretamente no mercado de transferências do Bilbao, tanto na hora de vender quanto na hora de contratar. É isso que vamos compreender no vídeo sobre o maior time do País Basco, da sua principal época de conquistas e principalmente como ele age no mercado de transferências cada dia mais globalizado. Entretanto, como ainda ele consegue se manter fiel à sua tradição de formação de elenco que perdura desde 1912 e apesar de tudo isso, vamos entender se o Bilbao ainda se mantém minimamente competitivo nas últimas décadas. Fundado em 1898 por um grupo de britânicos que moravam na região do País Basco, o Athletic Bilbao não tem apenas como marca ser um clube formado unicamente por bascos, mas sim de ter sido por um bom tempo o principal clube espanhol. Esse momento se deu nas primeiras décadas do século passado, em que o Bilbao empilhava Copas do Rei da Espanha, com várias de forma consecutiva, como as 4 entre os anos de 1929 a 1933, êxitos na Copa local que os colocam como o segundo maior vencedor na história do torneio, com 24 conquistas atrás apenas do Barcelona. E no que tange ao Campeonato Espanhol, o Athletic é o 4º maior vencedor, sendo que conquistaram 4 dos primeiros torneios disputados. Vale ressaltar que o Campeonato Espanhol iniciou em 1928, bem depois da Copa do Rei. Mas como eu disse, a grande era de conquistas da instituição durou até os anos 50. Em meados dos anos 80, o clube ainda voltou a ter um pouco mais de protagonismo, que se encerraria na temporada 83-84 com a dobradinha da La Liga e da Copa do Rei, que por sinal foram os últimos títulos do Bilbao de ambos torneios. Desde então se passaram 40 anos e tirando as 3 Supercopas da Espanha conquistadas nesse período, que com todo respeito, mesmo que nessas Supercopas o Bilbao tenha enfrentado tipo Real Madrid e Barcelona, comemorar ela como um grande triunfo para um time que já teve grandes conquistas como o Bilbao, de certa forma e devido às suas proporções, seria como um grande clube do Brasil festejar unicamente o título de campeão estadual. Como prêmio de consolação, podemos considerar que o outro grande título do Bilbao atualmente é o fato de, ao lado do Barcelona e Real Madrid, ele fazer parte do seleto grupo de times espanhóis que nunca foram rebaixados. Todo esse jejum de títulos importantes do Athletic, explicado no capítulo anterior, sem dúvida nenhuma, tem como dos impulsionadores a maior abertura do mercado de transferências na Europa, e que a peculiar questão do Bilbao na montagem de seus elencos infere diretamente como o clube vai agir no mercado de transferências. Para entender um pouco melhor isso, precisamos compreender como se deu essa mudança no cenário de contratações. Sendo assim, eu vou explicar resumidamente a Lei Bosman, que teve tudo a ver com isso. A Lei Bosman foi aprovada em 1995, fruto de uma ação movida pelo jogador belga Jean-Marc Bosman contra o seu então clube, o Liège. A decisão permitiu que jogadores deixassem seus times após o final de contrato, sem a obrigação de compensação financeira ao antigo clube ou algo do tipo, situação que não era possível anteriormente. Esse novo fato deu mais liberdades aos jogadores de decidirem seus futuros. Mas o principal ponto dessa lei que atinge o Bilbao, mesmo que seja indiretamente,
é a derrubada das restrições relacionadas ao número de atletas da União Europeia, medida que unificou o futebol dos países membros da União Europeia quando se trata de contratações. Com isso, os outros times tiveram mais possibilidades de contratar jogadores de outros países, pois abriu vagas para estrangeiros. E para o Bilbao, de certa forma, não mudou nada diretamente, pois ele ainda se mantém fiel à sua tradição de jogadores de raízes bascas. Mas olhando de forma bem indireta, aí vemos o impacto para o Bilbao. Isso foi ruim para o Athletic pelo fato dos outros times aumentarem seus leques de opções para reforçar seus elencos, buscando jogadores em todos os cantos do mundo, inclusive aqui na América do Sul, que a cada dia que passa, esses jovens talentos são vendidos mais cedo. A ampliação das possibilidades de contratações dos outros times europeus é uma situação que ajuda a aumentar a distância esportiva em relação ao Bilbao. Essa lei causou um grande efeito cascata em todo o mundo do futebol, não afetando apenas o Bilbao ou os outros times da Europa. Os principais impactos da lei Bosman foi o aumento da diferença entre os grandes europeus para os demais, pois os gigantes europeus com mais recursos financeiros começaram a seduzir os jogadores de todo o canto do mundo, porque praticamente não existe mais barreiras na hora de contratar, formando verdadeiras seleções internacionais em seus plantéis, algo que anteriormente não era comum, com os clubes tendo poucos jogadores estrangeiros. Alinhado ao fato dos clubes grandes possuírem mais dinheiro que os menores, adquirir o jogador não virou o problema. Essa situação é um dos fatores que aumenta a diferença entre a elite europeia e os demais times, que implica na menor possibilidade de surpresas dos times de menor poderio, como por exemplo na Liga dos Campeões, quando o Steaua Bucareste foi campeão em 86. Aqui no canal tem um vídeo sobre essa façanha do time romeno. Eu irei deixar o link na descrição para vocês assistirem após o término desse vídeo aqui. Mediante a breve explicação que eu dei sobre os efeitos no futebol após a criação da Lei Bosman, para se manter competitivo, o Athletic Bilbao na janela de transferências segura ao máximo seus jogadores, pois as opções de contratações são poucas devido à filosofia de jogadores dos bascos. O Bilbao só libera seus jogadores apenas por quantias exorbitantes. Por exemplo, quando vendeu o Kepa ao Chelsea em 2018 por 80 milhões de euros, o transformando no goleiro mais caro da história. Entretanto, toda essa resistência em vender seus jogadores volta contra o Bilbao na hora de contratar. Sabendo da escassez de opções do Athletic na hora de adquirir algum jogador, o time detentor do atleta que o Bilbao está interessado faz jogo duro na hora de vender. Com isso, diminui o poder de barganha do Athletic. Exatamente por essas dificuldades na hora de adquirir um novo jogador, a divisão de base é o grande trunfo do Bilbao para a formação de suas equipes. Para termos uma ideia, ao longo do tempo, mais de 80% dos jogadores do clube foram provenientes da base. Sendo assim, a categoria de base do Bilbao é obrigada a ser uma das melhores do mundo, para que possibilite o time a ser minimamente competitivo e relevante nos dias atuais. Se essa competitividade acontece ou não, é o que veremos no próximo capítulo. Logo de cara, eu já dou a minha opinião. Sim, o Athletic Bilbao é competitivo nos dias de hoje. Percebam que eu disse que ele é competitivo e não vitorioso, porque soaria muito estranha essa afirmação, pois a equipe basca há mais de 40 anos não conquista nada de primeira linha no futebol. Mas sobre ser competitivo, não tenha dúvida, eu vou dar algumas amostras, principalmente nesse século, que comprovam essa minha afirmação. Levando em conta que todos os outros times são livres para se reforçar, ao contrário do Bilbao, que tem toda a sua sustentação na formação de atletas em casa. O time que tem um belíssimo estádio de San Mamés como sua grande fortaleza, que sempre conta com sua fanática torcida, o clube constantemente se mantém na parte de cima da La Liga, mesmo que tenha passado por um grande susto em 2006, quando se salvou de um inédito rebaixamento na última rodada. Ademais, o Athletic fez finais de Copa do Rei nos últimos anos, inclusive perdendo em 2021 para o seu arquirrival, a Real Sociedad, além de o vice da Europa League de 2012 para o Atlético de Madrid. Aliás, aquela equipe se destacava com um belo futebol jogado, liderados pelo técnico argentino Marcelo Bielsa. E nessa temporada, ao que tudo indica, o Bilbao voltará a conquistar um grande título, que é a Copa do Rei, que não ganha há 40 anos.
Numa campanha que eliminou o Barça e o Atlético de Madrid, enfrentará o surpreendente Mallorca na final. Vale ressaltar que essa alcunha de surpresa do Mallorca na final se deve por causa de eliminar os bons times do Girona nas quartas e a da Real Sociedad na semifinal, impedindo outra final histórica e a chance de revanche do Bilbao contra o seu arquirrival basco. Nessa final que irá acontecer no dia 6 de abril no estádio de la Cartuja, em Sevilha, o Atlético é o grande favorito. E mesmo que o Mallorca continue sua saga surpreendente na Copa do Rei e conquiste o torneio, ao que tudo indica, de qualquer forma, o Bilbao voltará a disputar um torneio europeu, pois o seu campeonato espanhol é muito sólido, e no momento que eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, os bascos estavam em quinto, apenas 3 pontos do Atlético de Madrid, que é o quarto. Ou seja, seguindo esse ritmo, o time no mínimo vai ficar em sexto e participar da Conference League. E nesse hipotético desfecho negativo de temporada para o Bilbao, ainda assim no geral será um ano muito positivo para os bascos. E aqui eu encerro esse vídeo, em que eu contei um pouco da história do Athletic Bilbao, com suas peculiaridades, de um clube que o significado ultrapassa as 4 linhas, que representa um povo, uma cultura, e que mesmo não sendo tão vitorioso como nas épocas passadas, o clube enche de orgulho toda a região do País Basco que veste o listrado branco e vermelho.